É isso aí, pessoal que acompanha o Supersônico Podcast. Estamos aqui para mais um episódio muito legal. O episódio de hoje vai contar com uma atriz renomada aqui do entretenimento nacional. E o meu amigo Wagner vai apresentar a nossa querida convidada. Hoje a gente tem uma celebridade, né? Inclusive, ela falou que prefere mais funk do que sertanejo. Pelo menos eu penso isso, né? Então hoje eu vou estar funkeiro. Eu achei que ela gostasse de rock, mas... Hoje o pai vai estar como? Eu acho que ela gosta de rave, viu, meu? Então, É nada. A eu, grande Elisa Sanches. É sério? eu sou diversificada. Hoje em dia eu gosto de vários tipos de sons. Ah, então deixa quieto. Não, mas o funk é bacana, porque é cultural do Rio, né? Opa! É o que mais Mozão, você tá ligado, né, predomina. mozão? É brincadeira, né? É o que mais predomina, então é cultural mesmo. Só que eu gosto de variedades, né? O rock eu já não sou muito de curtir, porque não é uma coisa que eu vivenciei muito, assim. Mas o funk... Mas tudo bem. O funk, assim, acaba que nas baladas que você costuma ir, tradicionalmente, assim, lá no Rio tem mais o funk. Dizem que é bom pra dançar o funk, né? Ir até o É, chão, aquela história toda. É pra se divertir, assim, né? Você Você curte dança, dançar, você pá. curte, né? Então, o sertanejo, assim, não é muito foco ali no Rio, mas eu também acho uma música bem legal, mas é mais quando eu venho pra São Paulo, que eu vejo mais as pessoas ouvirem, ou cidades de Minas, Espírito Santo, eu também curto. Mas, preferencialmente, é o funk mesmo, por ser cultural e uma coisa que eu já fui, assim, em várias baladas e nessas baladas eu curti mais a dança funk. E a rave também, né? Já tiveram épocas que eu frequentei muito deep house, sons assim bem legais assim também que eu curti muito. Mas hoje em dia também não vivo muito esse mundo, mas pós-rave que eu comecei a conhecer sons diferentes. Na época, a rave, eu vivia mais a eletrônica em si. E depois eu fui conhecendo, até o pagode mesmo, que não era uma coisa muito habitual, também eu fui conhecendo, curtindo, pelas amizades, aí eu fui conhecendo outros tipos de sons também, né? Outros tipos de A músicas. Elisa é eclética. Acabou que eu fiquei diversificada, né? Eclética, curtindo alguns sons. Aproveitar que você falou que você foi para o Espírito Santo, Minas, você acaba viajando bastante, pelo que eu entendi, Muito. né? É mais a trabalho, ou é por diversão, lazer, fazer Então, turismo? diversão muito pouco. É porque pra eu me divertir eu tenho que me organizar. E acaba que como eu viajo muito, acaba que eu fico cansada. Aí eu aproveito pra ficar na minha cidade. Aí eu descanso no meu apartamento e tal. Que é no Rio. No Rio de Janeiro. Então acaba que nessas viagens a trabalho, como são shows às vezes de madrugada, acaba que no dia mesmo você tem que estar descansando para poder se recuperar pro show no dia seguinte. Então você não aproveita tanto. E para as viagens pessoais, acaba que você fica lá na sua cidade e você sabe que você vai ter que viajar na outra semana novamente, e acaba que você vai se Muito acomodando. corrida, né? Aí você, a não ser que você tirasse uma férias maior. Aí se você talvez ficasse um mês assim sem viajar a trabalho, aí daria para me programar e conhecer cidades diferentes. Então, por enquanto ainda estou vivendo muito trabalho. Aí um pouco mais para frente eu vou pensar em viajar para descansar também, porque eu já estou nesse ritmo assim há 5 anos e de viagem assim para cidades diferentes há quase 2 anos. Boa. Antes de estar no ramo da profissão, né? Que você tá hoje em dia. Você fazia o que da vida? Ah, já trabalhei com muitos ramos diferentes, assim. Na verdade, quem entra pro mundo pornô, ela tem uma história, né? Antes, assim, um pouco antes eu era acompanhante, ainda sou, né? Acompanhante, mas só que antes de ser acompanhante, que é bem antes, né? Eu trabalhei com comércio, eu trabalhei com vendas, eu trabalhei com telemarketing, eu trabalhei em lojas de livrarias, ramos diversificados da área de comércio. Mas assim, onde eu fiquei mais tempo foi a área de call center e foi. Aí acabou que no call center eu comecei a ficar com uma pessoa, essa pessoa teve um acidente ali na área da aeronáutica dela e tal, ficava com a perna tipo bem inchada porque ele usava titânio e sem querer eu fui para uma área que eu não imaginava, que eu saí de uma área comércio, que era cobrança o tempo todo metas. Eu falei para essa pessoa que eu ficava, eu falava, nossa, você tem dor, você chega em casa com a perna inchada por causa do acidente que você teve na aeronáutica. Eu acho que eu vou fazer um curso de massoterapia, porque de repente vai te ajudar a você não ficar com a perna tão dolorida. E foi sem querer que eu entrei para esse ramo, porque eu fiz um curso de massoterapia, aprendi uma área diferente e eu comecei a gostar.
E aí eu comentei assim com essa pessoa, falei, eu acho que eu não vou ficar mais no comércio não, porque essa coisa de todo dia é meta tá sendo muito cansativo para mim. Eu gostei de aprender a massoterapia, eu vou entrar para esse ramo. E foi nesse ramo que eu comecei a entrar para um mundo diferente, porque eu, na época, assim, em 2009, eu fui mandar currículo para algumas salas assim de massagem e tal. E aí não era bem massagem. Massagem é algo mais. Ele ainda chegou a comentar, ele falou, tem salas que não são massagens, assim, mas como assim? Ele falou, você talvez tenha essa experiência. Aí, assim, eu fui pensando que fosse realmente. E a menina falou, cara, tem a massagem sim. Ela pediu pra fazer a massagem nela. Ela falou, nossa, sua massagem é ótima, é técnica mesmo. Só que é muito comum depois ter uma finalização. Mas, assim, eu perguntei pra ela, é o que eu tô pensando? Ela falou assim, tipo Final feliz. uma masturbação. Eu falei, nossa, mas pra mim foi muito espantoso, porque eu nunca fui desse meio, assim. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, eu não saí com muitos homens. Então, assim, entrar para um mundo que não era o meu perfil era muito diferente. Só que aí eu estava separada do pai da minha filha já há 2 anos, eu estava com baixa estima, porque eu tinha separado, e etc, etc. Aí acabou que ela falou, faz uma experiência, entra para esse ramo, tipo, você pode achar que você vai ser mal vista, mas aqui é um local bem discreto, porque são pessoas casadas que elas gostam dessa finalização e pronto, você não precisa fazer nada além disso. Se você se sentir mal, você não precisa voltar. Aí, assim, foi uma coisa que me levou sem eu planejar. E quando eu entrei, na minha mente eu achava que fosse uma coisa assim, que as pessoas tratavam mal as pessoas. Eu achava que tivesse muita coisa errada envolvida, drogas, etc. Nesse meio, nessa época de 2009, não teve essa coisa ali de ter drogas, etc, e coisas assim. Na verdade, quando eu fiz o primeiro atendimento ao cliente, ele foi muito simpático. Eu fiz a massagem, fiz a finalização e ele foi me soltando. Me soltando a tal ponto de eu começar a olhar os homens de uma forma assim, desse meio diferentes, assim, que eu achava que fossem pessoas realmente mal educadas, que tratassem mal, como se a menina fosse um objeto. Mas não, eles foram muito educados e isso foi me convencendo a entrar para esse mundo. E quando eu vi, eu acabei gostando, porque eles sempre me elogiavam e tal. Ai, você é bonita, e quando você separa, às vezes você acha que você não está tão bonita porque você fica um pouco abaixo de estima. Então eu comecei a acreditar em mim. Então, no meu caso, foi assim, uma coisa que me levantou, assim. Eu falei, ai, nossa. E assim, automaticamente você acaba ganhando muito melhor do que uma área de comércio, porque a área de comércio que eu estive eram mais assim, às vezes extra-natal, o produto do call center às vezes não é um produto que paga bem, automaticamente me deu uma estabilidade financeira. Não que eu focasse nisso, mas acabou que uma coisa foi levando a outra. E aí, como eu não tinha muita experiência na vida sexual, também me fez conhecer o meu corpo, me conhecer como pessoa, conhecer outros homens. E acabou que sutilmente eu fui envolvida. Aí eu fui ficando 6 meses nessa área. E depois os próprios clientes falaram, cara, por que você não faz uma coisa a mais? Só eu ficar na massagem, eu já conheço você e foi uma coisa assim, de leve. Então, 6 meses após, eu fui para a primeira boate no Rio. Aí acabou que eu fui naturalizando, eu não fui levando para um lado negativo, eu fui achando normal, porque foi uma coisa sutil. E aí, de repente, assim, uma pessoa que era tímida na escola, que eu queria ser da Marinha na época, assim, eu virei um perfil assim, virei assim, a casaca. Eu virei. Mas, assim, eu não queria usar por um lado, assim, que as pessoas me criticassem. E sim por um lado, assim, uma realização de fantasias, assim, sabe? Ah, eu vou me descobrir, mas eu quero descobrir um lado que eu não conheço da minha pessoa. E aí eu falei, é o meu lado, vamos dizer, puta, o meu lado que eu quero fazer acontecer. E foi bom, porque me ajudou realmente a me recuperar do meu relacionamento. Então eu fui, aí ficava com uma pessoa, ficava com outra, tal. No final a pessoa ainda pagava. Aí eu, nossa. E aí aquele sofrimento às vezes que você tem no relacionamento, que você às vezes tem uma briga por ciúmes e tal, eu não passava por isso, porque era só um sexo com dinheiro. Não tinha envolvimento Mas isso sentimental. que eu ia te perguntar, você falou que, pô, além de, né, de ficar com a pessoa, você era remunerada. Mas então você, de repente, até sentia prazer, tesão Sim. nessas transas. Sim. Mas em todas ou não? Não, porque assim, são muitas pessoas e você vai ter um relacionamento com quem você nunca viu na vida. Entendi. Não é assim fácil, mas assim, acaba que você vai sendo levada. E como eu não tinha muita experiência de vida, apenas com o pai da minha filha e poucos homens, não tinha muita vivência, então para mim foi algo assim, eu me descobri.
Pra mim que não tinha tanta Umas experiência. mais, outras menos, tal, você sentia mais prazer. Então não foi assim, tipo, frustrante ser, tipo, só o sexo e não ser sentimento. Transar com pessoas que eu nunca vi na vida. Não foi. Porque acabou que eu descobri uns tesões, assim, sabe? Coisas assim. Então, Você se descobriu também. pro meu lado, foi um lado, assim, descoberta como mulher. E pro lado, assim, tipo, de recuperação, assim, emocional, foi bom. Porque eu não conseguia, assim, tipo, acreditar, eu sou bonita e tal. Então, nesse caso, pra mim, me ajudou nisso. Então, eu não vi, assim, do lado, assim, nossa, eu tô fazendo sexo. Poxa, eu posso, de repente, fazer outras coisas e tal, já que eu queria o lado da Marinha. Eu fui sendo levada. E depois eu gostei. Eu falei, gente, pra mim, foi nesse aspecto. Eu entrei dessa forma, sem querer, e como mulher me fez dessa forma, me fez mais forte. Aí depois que eu descobri, assim, que é um meio que as pessoas falam demais. Mas elas falam demais porque eu também falava quando eu não estava nesse meio. Então, casada, tenho uma filha, e de repente, se o pai da minha filha fosse receber algum panfleto de alguma menina que trabalhasse assim, eu criticava também. Mas só que quando você conhece quem trabalha no meio, você vê que são meninas sofridas, com históricos, de, às vezes, de pedofilia e traições e etc, etc. Não são meninas que tiveram uma vida completamente saudável, uma criação completamente saudável e tal, e entram nesse meio. Geralmente são meninas que se decepcionaram. Então, o que fez eu aceitar foi assim, que era menina assim, até pura, assim, pura às vezes porque não tem muita experiência de vida. Ela simplesmente teve uma decepção, entrou para esse meio, precisa também financeiramente, acha que vai ficar rica, a pessoa pode ficar ou não, depende de como você administrar o dinheiro, né? E eu vi dessa forma, eu vi um mundo assim que não era tão assim como as pessoas falavam. E daí eu me aceitei trabalhar assim com um perfil diferenciado da minha vida toda, da minha existência toda como pessoa. Um perfil puta, mas não aquela puta assim que seria uma pessoa ruim. Eu continuei com a minha personalidade boa, tranquila, mas eu falei, eu vou deixar esse lado sexo assim, né? E aí, com o tempo, essa coisa de você ter prazer ou não, ou você aumenta o tesão, porque você tem experiência com muitos homens e você acaba ficando, no meu caso, ninfo, como eu fiquei. Ai, nossa, que diferente e tal. Eu fiquei assim, muito acelerada. Aí foi um ramo que eu continuei, né, de 2010 até 2016. E sendo que em 2016 eu já entrei pro mundo do pornô. E aí, quando eu entrei pro mundo do pornô, eu também quis viver um mundo, assim, um pouco mais diferenciado dos programas, porque era uma coisa que você era filmada, e de repente uma pegada diferente, porque os atores já têm uma pegada um pouco mais de hardcore, a maioria, né? Então, foram dois mundos, assim, do sexo, que são ramos diferentes, mas que pra mim, assim, não foi tão ruim. E eu continuei por isso. Eu falava para as pessoas, realmente, sim, eu sou puta, sim, mas eu não sou uma puta, aquela pessoa que eu vou prejudicar. Eu recebo aquele valor ali e pronto, mas eu continuo a mesma pessoa. É só o meu corpo é um comércio, mas até aí eu não sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa que vou atrapalhar um relacionamento de alguém e tal, porque você acaba se tornando muito profissional, você não fica muito Esse E que não é é- você que sentimento, procura a você não se pessoa, né? envolve. Também. É mais fácil a pessoa desvincular de uma menina que atende do que um relacionamento afetivo. Se um cara tiver uma amante, uma coisa assim, ele se envolve mais. Então, sim, é uma coisa que prejudicaria talvez um relacionamento. Mas uma menina que já está acostumada com esse ramo, ela acaba se profissionalizando. Então, ela vive aquilo, ela recebe, mas acabou. Então, eu não me senti tão culpada. Eu só falava assim, nossa, mas é diferente. Mas eu comecei a aceitar, porque eu isso vi porque, de pra uma outra forma. desmistificar, né? Porque existe toda uma mistificação da profissão. Dizem que é a profissão mais antiga do Sim. mundo, né? E o preconceito, logicamente, da sociedade, você tá falando pra gente assim que você conseguiu manter a sua essência, que é uma Sim. essência boa, Sim. de tratar as pessoas bem, de ser ser uma pessoa boa com, com os outros. Sim. Então, isso tudo você acha que foi junto da sua profissionalização, antes da gente entrar no pornô, foi uma coisa que você conseguiu separar, né? Tipo assim, até a profissão, eu vou continuar sendo a Elisa que eu sempre fui, legal com as pessoas, né? Aham. Porque muita gente fala, menina trabalha com isso e ela não é legal. Ela não é boa, né? E no caso a gente vê, a gente chegou aqui, foi simpática com todo mundo, Sim. gente fina, né? Aham. E aí, no caso, um pouco mais fundo, por exemplo, sua família, você teve algum problema de alguém falar, te criticar? aceitação, de né? aceitação? Quando você se torna atriz é mais difícil. Quando você só atende, assim, camuflado que ninguém sabe, só apenas nos fóruns, né, que existem fóruns comentando sobre meninas e etc. Aí a visão da família, né, muda um pouco, porque
quando eu comecei atendendo, ainda assim, eu ajudava minha mãe, quando minha mãe era viva e tal. Aí a minha filha também, aí era tranquilo, ninguém me conhecia. Mas depois o contato com alguns familiares que têm comércios e são conhecidos, acabou que afetou nesse sentido. Por exemplo, se a pessoa, assim, um amigo, assim, de algum parente meu, descobrisse que eu trabalhasse nessa área, e, por exemplo, esse meu parente tem um comércio conhecido, é conhecido por pessoas, e aí um amigo, assim, então, eu sei que você trabalha assim, vamos fazer um trabalho, e de repente esse meu parente soubesse, acabava que, para evitar as pessoas falarem muito dessa pessoa, a pessoa automaticamente foi se distanciando. E isso no ramo que eu falava para as pessoas que era massoterapeuta e não era, eu atendendo. Então, assim, eu já tive um afastamento de pessoas, assim, parentes por serem conhecidas, e aí amigos chegarem com essa abordagem e essa pessoa, assim, parente, ver. Então, assim, não dá para ficar assim, porque você vai acabar entrando e pegando, assim, às vezes, saindo com pessoas, assim, do meu ciclo de amizades e vai me deixar mal, porque aí as pessoas vão ficar comentando. Sim. Mas, assim, Mas você tinha essa restrição de tipo, não vou sair com alguém que é conhecido mesmo pagando, ou amigo de um conhecido? é melhor não, porque, assim, Mas você tinha tem essa pessoas restrição, mais não? reservadas. Na verdade, eu não fiquei nem, assim, mais andando com esse meu parente, assim, da família, porque a própria pessoa falou, não dá pra ficar, assim, com esse A questão vínculo. de sair que eu falo é programa, tipo um Não, porque eu me exemplo. afastei dessa pessoa familiar. Certo. Aí eu não tive mais vínculo com essa pessoa, porque a própria pessoa preferiu. Aham. Olha, não dá mais pra ficar assim e as pessoas vão falar sobre isso, eu não quero. Mas assim, não é que a família foi fria, mas é porque antes assim de eu atender, eu já não tinha uma família muito unida. Então, desvincular foi um pouco mais fácil. Se é o que eu falo, quem trabalha assim não tem uma criação Pode se preocupar muito perfeita. também com as críticas, com os comentários. Né? Eu tenho certeza, a maioria das meninas que tem uma boa família, uma boa criação, elas não vão entrar para esse meio, porque elas vão se sentir constrangidas, porque se o pai e a mãe deu tudo do bom e do melhor ali para você estudar, para você, ela não vai assim, tipo, eu quero ser puta, vamos dizer assim, ela não vai, ela vai tentar outros ramos assim, mas só que aí acaba levando porque realmente você não teve uma base, você, né, se decepcionou, como eu falei no início. Então você entra. E assim, no meu caso, essa pessoa familiar foi quando eu comecei atendendo, ela preferiu se distanciar e também a gente já tinha essa distância pela criação da família. E depois que eu me tornei atriz, aí foi pior ainda, porque eu não só não vou falar o nome dos parentes, porque vai ficar muito claro, e muitas pessoas conhecem pessoas assim da minha família porque são conhecidas mesmo na área empresarial. Então eu não posso comentar, mas teve uma pessoa assim da minha família, que foi eu já como atriz, que as pessoas fizeram tipo um meme. E aí, tipo, não foi legal, porque ele é muito conhecido, e as pessoas ali que são fornecedoras dele confundiram, achando que ele não fosse o parente, tinha um caso comigo, assim, elas fantasiaram uma coisa assim que não tinha nada a ver e prejudicou, no caso, assim, não, isso não tem nada a ver. Ela o parentesco que ela tem da minha pessoa é esse e não tem nada a ver. Só que mesmo assim as pessoas ficam falando muito. Então acabou distanciando esse parente também. E é o que acontece. Se eu tivesse muita aproximação familiar, eu ficaria bem triste, assim. Nossa, essa pessoa, outra pessoa e tal se distanciaram, mas eu nunca tive. Então acaba que eu aceitei, sabe? Eu aceitei. Sinto falta, sinto, mas eu não tive essa proximidade para sentir tanta falta. Então eu fui levando de boa. E no caso da minha filha, que é a mais próxima, ela não critica, assim, minha filha. Porque eu procuro já dar um mundo para ela diferente. Eu dou o melhor estudo, os melhores cursos, o lado profissional bem bacana para ela ter uma opção de escolha, né? Eu tenho esse lado, eu vou viver isso porque é isso que eu quero para mim, é a minha formação profissional. E eu pretendo muitas coisas com ela. Então ela sabe que o meu dinheiro eu uso para ela. Para o melhor para ela. Então acaba que é mais aceitável. Como ela sabe que eu sou bem tranquila, eu vivo o lado normal como pessoa e invisto nela. Então não tem aquela crítica, nossa, olha só. Só que também eu não coloco nas minhas redes e publico sobre ela, ou falo sobre ela até para as pessoas Deixa ela blindada, não né? perguntarem, né? Nossa, Ela meu, tem tal quantos mãe, tal anos? filha. 17, fez 17, agora. Já é mocinha. Mas para as pessoas não ficarem, tal mãe, tal filha, porque não tem nada a ver. Você pode ser um ramo sim e seu filho ser outro ramo. Mas para não haverem essas perguntas, eu prefiro não colocar ela, até porque eu acho desnecessário. Mas que ela tem um respeito pela minha pessoa, sem ser atriz, ela tem,
por causa do investimento, porque eu realmente sou uma pessoa muito tranquila mesmo. Você dá carinho, amor. Tudo. Que é o principal. Tudo que ela precisa, família unida. Então, tipo, o pai, os parentes que eu não tenho próximos, ela tem essa família, assim. O que eu não vivi, ela tem. Então, assim, ela valoriza bastante isso. Legal. Você recebe muita proposta de famoso? Tem, só que eu não sei lidar com o meu WhatsApp. Porque, assim, eu perco sempre Instagram. Então, se a pessoa quiser falar comigo, é mais pelo direct. E pelo WhatsApp, é muito zap. No Instagram você perdeu 2. Não, foram mais. Foram mais? 18. 18 Instagram? É. É porque tem um perfil seu lá, que tem uns mais de 100 mil seguidores. Esse é o seu, Então, atualmente? eu posso fazer um nome bem difícil que os fakes vão criar aqueles nomes difíceis para roubar meus seguidores. Mas no meu caso, vamos dizer, tem os famosos que querem falar comigo. Qual o perfil que eu vou falar com As ela? pessoas fazem fake seu pra tentar usar sua fama Na pra ganhar verdade, seguidor. é por uma questão financeira. Como existem plataformas como OnlyFans, Close Friends, ou então você faz grupos no Zaps, ou etc, etc. Você também trabalha, as pessoas trabalham com esses close friends. Né? Aí tem o TikTok, Vendem vídeos, e vendem, etc. né? Várias formas digitais de você ganhar dinheiro. As pessoas usam o meu nome, já que tem muitos fãs. Elas derrubam o meu Instagram justamente para conseguir esses seguidores e depois no direct falarem, olha, segue o grupo do WhatsApp e tal, que eu tô vendendo fotos e vídeos exclusivos. Mas, na verdade, são, às vezes, fotos do meu Twitter e vídeos do meu Twitter ou do meu Close, que elas vão lá e compram e depois Eles repassam. pirateiam seus vídeos. O caso de chegou. derrubar é mais por causa dos estelionatários. Então, é um meio muito lucrativo essas plataformas. Então, a maioria dos estelionatários, elas fazem esse tipo de vendas, assim, ou sites, olha, colocam como se eu estivesse em outras cidades, pedem, tipo, a metade do cachê e vão enganando as pessoas. Aí elas estão me derrubando, enganando pessoas e ganhando dinheiro. Com a sua imagem. Com a minha imagem. Então, a finalidade é essa. Aí você tem que ficar derrubando, indo atrás. Então, eu contratei um advogado digital, influencer, para mudar todo esse quadro. Porque eu já não sabia mais como que eu iria recuperar através de hacks, pessoas assim que pudessem recuperar Instagrams, já não tinha mais. Mas no Instagram, agora que você tá uma pessoa mais conhecida, entendeu? Que você tem uma aceitação maior até de outros públicos. Não seria... O seu Instagram, geralmente, ele cai, pelo pouco que eu entendo de Instagram, é devido às fotos, algumas coisas impróprias. Sim. Acho que você, como você falou do Close Friends, do OnlyFans, acho que você deveria, né, colocar esse certo tipo de conteúdo nessas plataformas o que e no eu faço. Instagram uma coisa mais, tipo... Comercial. Isso. É entendeu? o que eu faço. Sabe, até pra não ficar caindo suas contas, que aí não tem como cair, porque cai devido a tanta denúncia. Então, eu tive um Instagram com selo, que eu usei realmente o Instagram com selo, porque eu falei, tá com selo, então eu vou Não vai colocar cair. umas fotos bem sensuais. Aí não. Uns textos e tal. Aí eu coloquei, achando que não fosse cair. Mas só que, na verdade, as pessoas não derrubavam, não denunciavam. Mas elas viram ganhando seguidores muito rápido, assim, do nada. Não, mas o próprio Instagram, ele derruba quando tem essas fotos. Então. É um só algoritmo que, do Instagram que derruba. Só que existe assim, o meio pornô. O meio pornô é muito tem um preconceito por você estar nesse meio. Então, assim, vamos dizer que uma menina que seja... ela seja uma digital influencer e ela tem um close, um OnlyFans dela e tal, ela coloca uma foto mais insinuante, uma transparência. Ela não tá no ramo pornô. Ela vai continuar com o Instagram dela e não vai ser derrubada. Eu sei porque eu olho o Instagram de várias meninas. Mas desde o momento que ela entre pro pornô e seja conhecida, acabou a vida dela. As pessoas vão derrubar, mas no caso de lucrarem com sua imagem. Não é só por derrubar. Aí o que acontece? Esse Instagram com selo, aí eu comecei a abusar. Falei, pronto. Aí só que eu fui em dois eventos assim que eu ganhei seguidor muito rápido. Foi daí que as pessoas denunciaram. Por quê? Eu ganhei em 2 dias 240 mil seguidores. Que foi 240 na mansão... mil? 240, foi na Mansão Maromba, quando eu tava com o Instagram com selo. E 60 mil quando eu fiz o clipe do MC Rian. E aí foi muito rápido. Foi um atrás do outro. O Rian em março e a Mansão Maromba também em março. E aí, de repente, eu tava com 685 mil seguidores em 4 meses. Aí, essas pessoas que são os estelionatários, vendo que eu fazia ali vários tipos de vendas pelo Stories, todo tipo de venda, eu tava ganhando muito dinheiro no Instagram. Aí as pessoas vão vendo que você vai lucrando, vai isso, vai aquilo, pronto, elas vão querer denunciar. Então, é mais assim,
o conteúdo estava impróprio, sim, mas também aquelas pessoas que querem usar meu nome para ganhar dinheiro, elas ficam revoltadas. Nossa, como que ela ganhou tanto seguidor agora que ela já tem um selo para provar que ela é ela. E ainda tem seguidor assim tão rápido, aí elas vão denunciar, e outros perfis que não estão no meu ramo vão ter uma imagem parecida, mas não vão denunciar. Você chegou a ver essas pessoas usando as suas imagens? Por exemplo, você entrou já num close friends de alguém que estava te pirateando para você, de repente, conseguir derrubar essa pessoa também? Então, no Close, nas plataformas Chegou eu a não ver. entrei. Por quê? Porque as pessoas já comentam comigo pelo Zap, ó, tem um link lá pro Telegram. Estão É usando sua seu. imagem. Aí eu não. A pessoa não erra as minhas plataformas como? O maior site visto no Brasil e no mundo se chama Xvideos, é o maior. Então, assim, toda plataforma tem uma bio, tem um texto ali falando sobre a pessoa e etc. Então, assim, ali eu deixei um link, justamente porque é o mais visto do mundo, e O esse Xvideos. link é o Xvideos. Isso é Então, eu famoso. deixei um link. Esse link, se a pessoa clica, ela vai em todas as minhas plataformas verdadeiras. Então, como é o mais visto, não tem como uma pessoa criar um fake no Xvideos assim meu e enganar as pessoas, porque o meu é o segundo mais visto do mundo e o segundo mais visto do Brasil. Você tem o Xvideos, o perfil segundo mais visto no Do mundo. mundo, no mundo e no Brasil também. Então, através desse link que eu coloquei na minha bio, é mais fácil as pessoas não serem tão enganadas, que aí vai para o meu Twitter, o meu Instagram verdadeiro, vai para o meu Close Friends, o meu Telegram, o meu OnlyFans verdadeiro. E é só assim que eu consegui arrumar uma forma de talvez as pessoas não serem enganadas pelos fakes e roubadas por elas mesmas. E eu paguei um advogado digital influencer justamente para ele recuperar minhas contas. E aí, vamos dizer que uma conta penúltima que eu tive pós essa conta com selo, para não ser derrubada, já que eu já não estava com mais selo, eu comecei a seguir as regras do Instagram. Qual a regra? Não colocar transparência, não colocar foto de biquíni numa parede branca, se for biquíni, praia, piscina, cachoeira, porque tem padrões assim, regras. Você não pode fazer fotos isso. aleatórias porque tem regras. E aí eu comecei a seguir todos os padrões. Então tudo que eu fazia era conforme o padrão do Instagram. Só que sem querer, um diretor me passou o OnlyFans dele e me marcou no Stories. Aí eu não vi. Eu só assim, vou ajudar ele com seguidores. Eu sem querer eu repostei assim o Stories dele. Tava escrito OnlyFans. Na mesma hora, passou assim algumas horas, a publicidade dele caiu e no dia seguinte o meu Instagram caiu. Mas o pessoal não focou em derrubar ele porque o pessoal não fica ganhando tanto dinheiro usando a imagem dele, que é diretor. Mas como atriz gera um lucro muito grande, aí acabou que o pessoal denunciou e eu perdi o perfil, que foi o último pós esse selo. Aí eu tive que criar um outro e também seguindo todas as normas, mas agora eu vou criar tentar assim, fazer mais um perfil blogueira, porque não tem outra forma de eu permanecer. Então, fotos só profissionais, com fotógrafos. Eu posso colocar fotos pessoais, etc. Pouca. A maioria vai ser no Stories e não vai estar fazendo nada demais. Porque uma coisinha fora do trilho, assim, que seja sem querer, às vezes no automático, a denúncia vai ser muito grande das pessoas para lucrarem. Aí eu entrei com uma causa contra a perseguição e contra estelionatários. Eu entrei com essas duas causas para ver se eu consigo recuperação do Instagram e, ao mesmo tempo, passar por essas barreiras, assim, né? De o estelionatário, toda vez ele conseguir mais dinheiro, às vezes, do que eu, mais lucro do que eu, me derrubando, e às vezes ele tá com mais seguidores do que eu. Então, às vezes a denúncia não é por moral, por ética. Às vezes é porque Não. as pessoas querem te derrubar para ganhar mais dinheiro. O foco principal no início Que loucura, não, quando né? eu comecei no pornô. Mas pós, né, que você vai conhecendo essas plataformas digitais, aí o foco maior é esse. No início era prêmio, eu concorri a prêmios. É isso que eu te falo, você ganha muito prêmio, né? Sim. Eu vejo direto, assim. Elisa Sanches ganhou Sim. o prêmio de melhor atriz em tal modalidade. Isso. Fala um pouquinho disso também pra gente. Eu ganhei 8 troféus, né, nos anos que tiveram a premiação do Sexy Hot. E aí depois, assim, ano passado não teve por causa da pandemia, esse Sexy ano... Hot é um canal a cabo, né? Isso, é um canal a cabo. E as pessoas têm a opção, né, de comprar ali o canal e ficar assistindo os filmes. E aí, essa premiação, assim, são as categorias que eles colocam você para concorrer. Foi assim que eu perdi o primeiro Instagram. Eu comecei em 2016 e o ano assim que eu concorri foi 2017. Nesse ano que eu concorri, eu pedi para as pessoas votarem em mim, já que era a primeira vez que eu estaria concorrendo. Então, quando eu pedi no Stories, votem em mim, porque eu quero muito ganhar esses prêmios,
foi quando as pessoas me denunciaram. Putz. Então, assim, eu já sabia que não eram pessoas comuns, são pessoas do meio. Porque se você vai derrubar uma pessoa que está concorrendo a prêmio, assim, se o seu perfil cai e você nunca postou pedindo para ninguém votar em você e do nada você posta e cai, são pessoas do meio. Então, assim, saber quem era, não sabia, mas infelizmente aconteceu. Então eu perdi meu Instagram, que com 7 meses eu tinha 1 milhão de seguidores. Nossa. Foi o ano de 2017, eu consegui muitos seguidores. E por fim, assim, depois foi um atrás do outro. Por quê? Porque as pessoas ficavam denunciando por N motivos. Pelos prêmios, porque eu concorria todos os anos. No primeiro ano eu ganhei 3 prêmios. No segundo ano eu ganhei 3 prêmios novamente. E no último ano eu ganhei 2 prêmios. Aí totalizaram 8 troféus, né? 6, 8. E esses prêmios têm evento, tem premiação. A premiação são premiações bem bonitas, assim, são festas maravilhosas que acontecem aqui em São Paulo. E eles chamam pessoas do meio pornô e pessoas do meio artístico. E é as pessoas do meio artístico que premiam as pessoas ali do ramo do pornô mesmo. Aí acaba juntando, né, um perfil cinema ou pessoas assim de outras áreas com perfil pornô e rola festa. Tem perfil cinema, tem perfil internet. Tem perfil carnavalesco, artistas globais, porque o Sexy Hot é a Globo, né? É da Globo esse então, canal, né? Então são perfis desse outro segmento. Isso te rende mais trabalhos para você ganhar um prêmio ali. Acaba você sendo Mais você ganha uma divulgada, visibilidade internacional, porque quando você tem troféu, aquela pessoa estrangeira ela sabe que você ganhou o prêmio, então você tem uma visibilidade internacional e você pode viajar, conhecer outros países pela sua visibilidade, porque a pessoa vai querer conhecer uma pessoa que de repente apareceu, né, que ninguém conhecia, e quando ganha um troféu a visibilidade atinge o mundo todo e aí você tem esse tipo de chamada, Você foi para outros chamada países? fora, isso. Quais países que você foi? Então, em 2017 foi quando eu ganhei os primeiros troféus. Então, em 2017 fui chamada para Roma. Aí o rapaz me chamou, eu gostei, eu vi você ganhando prêmio, eu vi você na Brasileirinhas, etc. Hoje em dia eu sou apresentadora da Brasileirinhas, não sou atriz, né? Eu sou apresentadora do reality. E eu quero chamar você e tal, vem conhecer Roma, eu sou de Milão e etc. E assim, é muito assim no segmento acompanhante, não é no segmento assim, vem trabalhar com filmes. Ah, tá. Acontece também, mas só que você também tem que mandar uma mensagem para uma empresa lá internacional, porque a pessoa também não sabe como que ela vai saber quem é você, assim, esse seu perfil verdadeiro para a empresa lá internacional chamar. Olha, eu quero que você trabalhe na minha empresa, que é conhecida. Então, assim, quando a empresa internacional sabe que você é aquele perfil verdadeiro, ela te chama, ela te convida assim. Mas é muito maior a chamada para a área de você acompanhar ali uma pessoa e sair é direto. Então, a pessoa ela te chama porque ela quer conhecer quem é aquela ganhadora do troféu. Paga Então, passagem, paga tudo. aí você conhece outro país, outra pessoa e você vivencia ali o que a pessoa quer que você vivencie com ela. Então, foi a primeira chamada. Sendo que em 2018, no ano seguinte, um ator, assim, mexicano, mandou uma mensagem no meu Twitter. Aí eu respondi. Dificilmente eu respondo porque são muitas mensagens. E aí já foi um convite diferente. Ele falou, olha, eu assisto seus filmes e tal, etc. Eu quero que você venha conhecer o meu país porque eu queria que você filmasse para o diretor tal do México. E ele grava para empresas internacionais. Além do México, para a empresa dos Estados Unidos. Ele pode indicar para outras empresas também. Aí, em 2018, eu já estava no meu segmento, que era pornô, mas conhecendo Bang Bros, né? Que é uma empresa americana. E fiz, no caso, produtoras mexicanas em 2018. Chegou a filmar para essas produtoras. Isso. E aí, depois, esse agente mexicano, ele falou, olha, se você quiser, eu te coloco também em filmes europeus e etc., na Califórnia, para você conhecer as maiores empresas americanas. Você pensou em morar lá fora para fazer? Porque lá Eu tem cheguei a bastante. morar. A indústria lá é bem ativa, né? Isso, eu cheguei a morar 3 meses no México. E eu só não fui para Califórnia para filmar com os americanos porque em 2018 uma atriz brasileira para filmar fora do país não era tão fácil como antigamente. Uma atriz brasileira em 2018 para filmar para os americanos, ela teria que saber pelo menos o básico do inglês. Sim. E eu não sei. Então, nessa época, o agente ele falou, olha, você
já tá falando espanhol porque você mora aqui e você aprendeu a falar espanhol, na época que eu morei no México. Mas ele falou, agora você precisa fazer curso de inglês e ir pra lá pra fora, pra você filmar pela Brazes, Reality Kings, Princess Sua e as maiores produtoras da Califórnia, do mundo e dos Estados Unidos. Aí ele falou, nesses 3 meses eu cheguei até a fazer curso de inglês. Mas só que acabou que depois eu fiquei desmotivada e parei de fazer o curso e voltei pro Brasil e não dei continuidade ao curso. Aí foi passando um tempo, quando foi o ano agora, de 2021, uma empresa da Europa, que também é muito conhecida, que é Legal Pornô, eles me ofereceram um trabalho, sendo que eles estão todos em São Paulo. Aí quando foi em fevereiro desse ano, eles me chamaram. Aí eu fiz uma empresa estrangeira, mas aqui no Brasil mesmo. E os próprios mexicanos nessa época de 2018 também vieram ao Brasil e gravaram e venderam para empresas, outros tipos de empresas. Então, o primeiro filme para a Europa foi na época de 2018 que os mexicanos vieram para cá e eles venderam também para Legal Pornô. E o segundo filme para a Europa também, que é pela Legal Pornô, foi em 2021 por um outro agente mexicano, um outro diretor, e ele vendeu também para Legal Pornô. E depois disso eu não fiz mais filmes estrangeiros, assim, eu fiz só Bang Bros, né, e a Legal Pornô, que são mais conhecidas. E depois empresas menores, Evil Angel também, que foi no início da minha carreira, mas depois eu não foquei muito nesse ramo, atriz pornô fora do país. Eu fiquei mais acomodada aqui no Brasil e filmando só o que me chamavam mesmo, porque eu foquei mais nas minhas plataformas. Então, eu aceito as propostas aqui no Brasil das produtoras, porque eu gosto de filmar, mas eu foquei muito mais nas minhas plataformas, porque você já está aqui, você aproveita e você vende ali na sua plataforma. Então, eu fiquei acomodada nisso. Você já estava bem aqui, né? Mas aceitaria as propostas porque eu gosto realmente de filmar. Mas eu não foquei muito nisso. Agora eu vou querer ser conhecida internacionalmente. Carreira internacional. Não. Eu acabei que fui me acomodando e encontrei uma forma também de você ter uma visibilidade bem grande, né? Porque realmente o Xvideos é muito visualizado e foi essa forma que eu encontrei de ser bem conhecida. O Xvideos, ele te joga para todos os países, Sim, né? É o mais visto, né? E aqui no Brasil, de repente, você é a atriz pornô mais conhecida do Brasil. Sim, exatamente. Então a visibilidade foi muito grande. Então por que eu não segui um segmento digital tão visto por todos do mundo e ficar ali? Aí foi o que eu fiz. Eu segui esse meio das plataformas digitais. Se houver uma proposta para ficar fora e filmar fora, com certeza eu irei, porque eu gosto realmente de filmar. Mas eu fiquei mais cômoda aqui mesmo. Como que você foi parar lá na Mansão Maromba aí? Como que aconteceu isso? Na Mansão Maromba foi através de pessoas que comentavam no Instagram. Porque o Toguro, ele sempre coloca, quem você gostaria que tivesse aqui? Muitas pessoas querem entrar na Mansão Maromba, muitas. Mas só que eles chamam pessoas que as pessoas comentam mais. Como que eu entro pra mansão? As pessoas que são mais comentadas. E muita gente comentava, assim, já há bastante tempo, eu quero Elisa Sanches e tal. E aí eu recebi um vídeo do Toguro, ele falando, mas quem que é Elisa Sanches e tal? Eu não sei quem é. Aí depois as pessoas falaram, é uma atriz pornô. Ela é muito vista, etc, etc. Aí ele falou, então eu vou chamar. Porque eu quero conhecer essa pessoa que todo mundo fala. Aí, através do meu agente, o Toguro, o pessoal lá que são os editores e tal, entraram em contato com ele, explicaram como é que seria a gravação lá. E pronto, ele ele não agendou no mesmo dia, mas passou um tempinho, ele agendou. E foi assim que eu conheci o Toguro, conheci as meninas, todas muito simpáticas. Eu acredito que eu tenha feito umas 3 vezes, né? Agora tem a Mansão Hype para conhecer também, só que como eu tô fazendo alguns trabalhos, eu não tô conseguindo um tempo ali para ir para Guarujá, que é onde fica a Mansão Hype. Mas eu gostei bastante de conhecer a galera da mansão. O Toguro é uma pessoa muito conquistadora dos ideais dele, então ele sempre faz as pessoas acreditarem nos sonhos e nos projetos e ele consegue ajudar muitas pessoas. Então eu curti muito conhecer esse outro lado e todas as pessoas me trataram bem lá. Então foi uma coisa bem bacana pra mim. Tem recebido muito convite pra participar de clipe de funk? Sim, eu já recebi bastante. Você participou do Rian e qual mais? Ontem tinha uma revoada do Rian que eu não fui. Sério? Era a segunda revoada. Rian te chama direto pras revoadas? Não, é porque é um sorteio, assim, né? A pessoa que concorre lá a um prêmio, aí ele sorteia e dá pra esse ganhador uma revoada. Aí eu fui, só que ontem eu tava um pouco cansada e também tá muito frio aqui em São Paulo. Eu não sou acostumada ao frio, mesmo que eu tenha 5 anos no pornô e 5 anos que eu venho a São Paulo.
Eu não gosto muito do frio, então eu falei, ai, acho que eu não vou não, gente, tá muito frio. Até porque no pornô é no ar-condicionado ali, né? Você tem que ficar sem Tem que roupa. desligar. Tem que desligar porque o barulho vai atrapalhar a gravação. Então fica Ah, mas quente. essas revoadas esquenta. Esquenta, mas até esquentar eu que não bebo, nossa. Aí eu fugi um pouquinho, eu falei, ai, nossa, eu acho que eu não vou não, porque são sítios, lugares bem distantes. Aí eu não vou não, Mais gente. frio ainda, né? Eu gostei bastante, né, da primeira revoada e tal, mas aí eu falei, ai, agora eu vou... Conta pra gente como é que foi essa Ah, revoada. fiquei curioso agora. Conta essa revoada. Foi depois do clipe? Foi depois do clipe, assim, ele fez em março, a revoada foi um pouco depois, talvez um mês e meio depois. Acredito que a gente está em julho, tenha sido junho, antes de junho, março, abril, maio. Acredito que tenha sido em maio, essa primeira revoada. Aí, o sorteio foi lá de um rapaz, que ele é fã e fã do Rian e etc. Aí ele quis concorrer, né? Ah, eu quero ir para essa festa e conhecer a Elisa e conhecer o Rian também. Aí ele foi, desse sorteio ele foi o premiado e ele saiu da cidade dele, Minas, só não lembro qual cidade que era, para vir para São Paulo e participar. Sendo que a revoada em São Paulo significa festa com sexo. E lá no Rio a gente não chama uma festa com sexo, assim, tem um nome específico. Lá no Rio a gente, vem participar da resenha. Se rolar sexo, rolou. Se não rolar, não rolou. Mas não é pra sexo. E aqui em São Paulo o pessoal falou, revoada é sexo. Aí eu, então... Aqui em São Paulo tem resenha, que é resenha mesmo. Aham. Chegar e conversar. Sim. Só que era especificamente pra sexo. Eu não sabia que era um nome denominado pra sexo, né? Que é uma festa com sexo. Aí eu, tudo bem, eu vou participar, então vamos lá. Aí quando eu cheguei lá, eu encontrei com eles, acho que foi no centro de São Paulo, todos foram de van, a equipe dele toda, junto com o rapaz ganhador, todos foram para esse sítio, que eu não sei onde que era, mas era tipo 40, 50 minutos do centro. Chegamos lá, aí teve o churrasco, piscina, um local muito bom, muito bonito. E depois outras meninas, que não são atrizes, mas são acompanhantes e tal. Eu falei, vai ser mais fácil pra mim, porque eu sozinha com um monte. Mas enfim, que bom, né? Nossa, porque senão vai ficar Tirou muita um gente. peso. Que bom, assim. Eu achei que ela ia falar, vai ser mais fácil pra mim, tipo, pra conversar com as pessoas, sabe? Não vou estar sozinha como mulher, mas ela já tava pensando bem além, né? É porque não tem tanta conversa, assim, no início mesmo, quando você é chamada, você conversa um pouco, daqui a pouco a pessoa, vamos ali no cantinho, é assim. E eu não sabia que era uma coisa tão rápida. Então, assim, eu conversei ali com os meninos, que eu já tinha conhecido no clipe e tal. Aí depois o ganhador me chamou. Aí eu falei, deixa eu dançar mais um pouquinho, curtir mais um pouco, tal, conheci as meninas, conversei. Aí depois acabou que as meninas, tipo, pegaram o menino e tal, e aí quando eu vi, ele já tava lá com as meninas. E depois eu fui com o pessoal do Rian mesmo, né? O pessoal que trabalha com ele. E aí quando eu, assim, tipo, mas só que a gente curtiu um pouco dançar. Eu fiz tipo um show, assim, em cima da mesa e tal. A gente curtiu bastante. Aí depois que o pessoal foi ficando à vontade, assim, depois de beber e tal, aí os caras foram, vamos ali. Aí eu fui, aí cheguei a transar da equipe, assim, eu transei com 3. 2 lá nesse local e um dentro da van. Dentro da van, assim, na hora da volta. Então, o Rian não deu tempo. No dia do clipe deu? Tempo. Deu. No dia do clipe. No dia do clipe. Mas assim, eu tava marcada pra fazer show no dia seguinte. E eu tinha que pegar o ônibus de viagem, acho que era 8 da manhã, alguma coisa assim, 8h30. Aí no final da revoada, assim, ele falou, fica lá no meu apartamento e tal, vou chamar mais umas meninas. Eu falei, Rian, eu tô exausta e amanhã tem que pegar o ônibus 8 e pouca da manhã. Terrível, gordinho, hein? Não, ele é bem acelerado. Ele é bem acelerado. Mas eu já tinha transado com ele, tava muito cansada já e tinha que viajar muito cedo. Eu falei, eu não vou conseguir. Aí acabou que essas meninas ficaram com ele, outras foram para suas casas e tal. Mas foi uma coisa bacana, foi uma coisa divertida e tal. E depois todo mundo foi embora e todo mundo ficou zoando dentro da van. O pessoal, assim, que anda com ele são pessoas, assim, bem engraçadas, assim, uma equipe bem unida. Então o pessoal te deixa à vontade, sabe? E aí todo mundo voltando para suas casas e eu voltei pro hotel. Aí só não fiz essa pós-revoada com ele, especificamente por isso, pelo compromisso que eu tinha no dia seguinte muito cedo. Mas se eu tiver uma experiência novamente, eu até vou, mas eu tenho que me acostumar com esse frio, porque 9, 10 graus para você estar, assim, num local até esquentar, você tá ali... Sem beber.
Sem bebê é eu difícil. tô deixando passar um pouquinho mais esse tempo. Deixa pro verão, né? Quando chegar já o mês que vem, agosto ainda é frio, mas setembro, assim, primavera, né, é frio. São Paulo sempre é frio, mas é um pouco melhor. Então, é, eu falei, ai, deixa aguardar mais um pouquinho, depois eu participo novamente. Então, eu fugi, mas vou estar novamente presente porque eu achei uma coisa bem bacana. Ô, Elisa, e você comentou aí, né, que nessa festa, tal, 3 pessoas, tal, a questão física, né? Você fala, esse dia eu tava cansado, voltei pro hotel, voltei pro... Sim, A profissão de atriz pornô requer um pouco, ou bastante, não sei, dessa condição física sua. Você precisa aham. estar, né, pelo menos descansada. Como é que é? Tem um preparo? Você tem bastante resistência? Conta pra gente como é que é a sua relação com o teu corpo e com a profissão. Eu tenho uma recuperação rápida porque eu não bebo, não faço nada disso. Então, não é tão difícil, porque eu já tenho uma vida bem tranquila. Então, quando eu vou transar ali com pessoas e tal, bem, é só eu dormir bem, descansar. E eu não tenho vamos dizer que não me atrapalha, assim, eu ter que fazer sempre sexo com muitas pessoas por isso, porque a minha vida é bem saudável. Então, se eu bebesse, se eu usasse alguma coisa, talvez eu tivesse uma recuperação um pouco mais lenta. E aí, se meu corpo já estaria mais desgastado, então, para me recuperar e estar ali com várias pessoas diferentes, aí seria bem cansativo. Eu voltei a treinar agora, né? Porque eu estava parada e aí tô 2 semanas treinando, mas eu acho que é mais pelo costume. Eu já tô acostumada com esse meio, então assim, não é tão difícil. E por isso, por eu ter uma vida saudável, então aparentemente para eu ter uma relação com alguém, eu não vou estar pós uma recuperação de alguma coisa que eu tenha utilizado, então é mais fácil. Isso ajuda. Alimentação também. Alimentação qualquer, na verdade, né? Porque eu não consigo manter uma regra de dieta. Eu tento e não consigo. Mas eu só me alimento com tudo. Como eu não tenho um perfil assim de engordar rápido, meu perfil é metabolismo acelerado e tal, aí eu como qualquer coisa. Quando eu quero fazer dieta, geralmente eu não consigo, então é só você descansar. Se você dormir, aí você consegue render bem. Se você não estiver descansado assim, aí fica bem cansativo sim. Pra mim é só realmente descansar. Aí eu consigo. Então, vai ser a madrugada toda, eu vou descansar à noite, assim, umas 3, 4 horinhas antes, pra depois render e participar da festa ali e não ficar com sono. Porque o sono me atrapalha muitas vezes, então eu tenho que estar descansada assim. Elisa, fala uns famosos aí que você já conheceu de perto. Já ficou. Não, então, o único famoso mesmo que eu posso falar, né? Porque tem gente que não dá pra falar. Que eu posso comentar, porque eu comentei num outro podcast, foi o Kevin mesmo, mas E o Rian? então, o Rian sim, então porque, vamos dizer assim, o Rian foi uma coisa assim tão natural ali, né? O clipe acabou levando a uma situação ali, pós ali, né? Pós não, foi durante. Que foi uma coisa assim, tranquila. Durante o clipe? Foi durante, foi uma Durante a pausa. gravação, né? Foi uma pausa. Não tá no clipe, não. Ele já Não ia tava querer no assistir. roteiro. É. Não, não pode, né? Imagina. Deve estar no celular dele só. Mas no clipe não pode, né? Teve uma simulação assim no clipe, mas o pessoal denunciou. Porque eles pegaram um vídeo, o clipe deles foi assim, elaborado por um vídeo que eles tinham visto, né, o diretor e tal, e aí vamos seguir assim. Aí teve, na simulação desse clipe, aí tinha eu com o filho dele revoltado porque não aceitava eu estar namorando com ele, eles da mesma escola e tal. Aí tem uma historinha, sendo que nessa historinha tem uma parte que mostra, tipo, como se o filho encontrasse eu com ele, e aí ele leva um susto, assim, fica revoltado. Só que isso tudo era baseado num clipe, já que a equipe dele tinha visto. Então não tinha nada demais. Era só como se simulasse mesmo o sexo, mas sem tipo, com roupa, ele também com roupa, e fez uma simulação ali bem tranquila, mas o pessoal aproveitou para dar um strike nisso. Então, quando teve esse tipo da continuação do clipe, só que mais voltado para tipo, o filho pegasse no flagrante, aí o pessoal, assim, maldoso, aproveitou para dar um strike. Nessa época, nesse tempo aí, ele chegou a perder um pouco o YouTube, aí teve que embaçar isso. Nossa. E aí, pronto, aí o clipe dele continuou lá no YouTube, vendendo e dando visualização, mas o pessoal denunciou e não tinha nada demais. Então, é complicado, né? Por isso que eu falo, você às vezes tá ali tranquila, ninguém visualiza, ninguém vai denunciar. E quando você já tem muita visualização, aí pronto, as pessoas denunciam
pela maldade, e foi o que aconteceu com ele. Quando a gente transou, foi uma coisa assim, não deu pra gente ficar muito tempo. Então, assim, não atrapalhou nem pra fazer o clipe, né? Porque a gente levou o dia todo pra filmar e fazer o clipe que foi pro ar. Então, desde as 2 da tarde até 1h pouca da manhã a gente gravou o clipe. Mas a gente não ficou muito tempo, porque tinham várias meninas e vários tipos de takes diferentes pra fazer. Então a gente foi rápido. Aí foi assim, bem ocasional mesmo. O do Kevin não. O do Kevin, como foi uma coisa contratada e tal, há muito tempo atrás, que foi em 2019, em maio. Foi em São Paulo ou no Rio? Não, no Rio. Aí foi uma coisa já elaborada e marcada e tal, mas foi só uma vez antes dele ter casado, né? Antes dele ter namorado a Deolane, né? A doutora Deolane. Então foi uma coisa ali. Contratou como acompanhante e aí a gente transou profissionalmente e depois não teve mais nenhum vínculo sexo, né? Só encontrando ele num clipe ou na gravação da Mansão Maromba. Aí a gente teve só um vínculo normal. Oi, tudo bom? Ah, não, a Nada mansão além você ainda disso. encontrou ele. Encontrei na primeira vez, não sei se foi a primeira ou a segunda vez que eu fiz. Aí ele tava lá, ele sempre foi uma pessoa bem engraçada, bem divertida, sempre elétrico. E sempre tratava todo mundo bem, assim. E ele sempre me tratou muito bem. Então foi a última vez. Ele tava lá conversando, aquela voz dele engraçada, assim, rouca, meio rouca. Aí ele cumprimentou normal, respeitando e tal. E foi. Foi a última vez que eu encontrei com ele e depois nunca mais. Mas ele respeitou bastante. No momento que ele casou, pelo menos assim, com a minha pessoa, assim, ele respeitou. Ele não falou, não pediu não fez outra proposta. E ele foi super tranquilo mesmo. Então foi isso. Então foram 2 famosos, assim, que nos seus devidos momentos, assim, eu curti. E foi uma repercussão que deu na mídia aí por serem famosos, mas que eles me trataram bem. Às vezes eu fico assim, ai, será que a pessoa por ser famosa ela vai ser um pouquinho mais snob e tal, por ser conhecido? Mas você também é Nesse famosa, caso, pô. Então, eles... Agora tá bem famosa. então, mas na área, né? Tem gente que, dependendo Sim. da área, às vezes ela não tá acostumada com muita mídia. E às vezes a pessoa muda a personalidade, pode ser que ela fique um pouquinho diferente. Então era o meu receio de sair às vezes com famoso. Será que a pessoa ela vai tratar porque ela tá naquele segmento e Eles ela. são arrogantes, né? Então, eu ficava um pouco com esse E tipo a de Elisa é super receio. humilde, né? Mesmo com tanto então. de gente que conhece ela, Tipo, internacionalmente, tantos prêmios, você trata todo mundo bem, todo mundo igual. Sim, eu não mudo. A minha pessoa é a mesma pessoa quando eu comecei. Mas já foi em festa de famoso assim, que o famoso foi meio arrogante ou alguma coisa? Não, não aconteceu. A única festa mesmo de famoso foi no dia do Kevin mesmo, que foi na festa da Anitta, da cantora lá Não, mas do eu Rio. falo assim, essas festas já próprias pra isso. Umas revoadas aí pelo Brasil que contrataram você. Não, essas festas assim de famosos assim planejadas e de repente aquela pessoa ali não foi legal comigo, eu ainda não fui. Eu já tive contato com artistas assim, em baladas e tal, mas naquele momento a pessoa me tratou bem. Ah, então tipo revoada só do Rian que você foi. Só do Rian. Aí depois eu não participei de outros eventos, não. Mas, na verdade, a repercussão masculina não é negativa, assim. Às vezes a mulher, assim, que fica um pouco encimada porque acha que eu sou uma pessoa muito de atacar os homens e eu não sou. Então, talvez a mulher que não use o pornô pra complementar o relacionamento sexual, eu quero ver o pornô só pra fazer algo diferente com meu parceiro. É isso que eu ia falar, tem muito disso, né? Tanto A que mulher todo que motel não- tem canal pornô, assim, pra Então, estimular os casais, assim. A mulher que não assiste, ela pode pensar, aquela pessoa ali deve ser uma pessoa que vai representar um perigo pro meu relacionamento. Ela não assiste, ela não vê pra posições diferentes, coisas que ela quer fazer com o parceiro. Ela não assiste, então Não ela acaba vai sendo ter educativo, né? Vai ensinando, de repente, os pra mudar um casais. pouco a rotina. Pra mudar, porque às vezes a ficar só no pessoa já papai tá e um mamãe, tempo. Pra ficar algo assim, vamos fazer isso diferente, assim é Sai do normal. arroz com feijão. A pessoa já tá ali, às vezes ela tá vivenciando a mesma coisa, ela quer só fazer alguma coisa diferente. Então tem mulheres que não assistem. Então, pra alguns eventos que eu vou, às vezes a mulher vem assim, preocupada. Só que assim, depois, isso é ela porque ela não assiste. As que assistem, elas já são bem receptivas. Elas, nossa, eu gosto bastante, me ajudou a fazer talvez isso. Acaba virando Meu sua marido fã. curte. De verdade, assim, eles têm um relacionamento que eles conversam muito, o casal, e a mulher, ela fica bem tranquila. A mente fica mais aberta. Porque ela conversa sobre tudo, em segurança, etc. E acaba que o marido ajuda, o namorado e tal, ajuda ela a ficar mais segura para ver que não tem nada a ver. E a mulher fica bem a ponto de me elogiar numa balada que ela encontre. Nossa,
nossa, eu, meu marido, meu filho, o filho, tipo, às vezes, vem tirar foto com ele, que ele vê e tal. Então, ela tem uma cabeça diferente. Aí ela recebe bem. Mas, assim, vamos dizer assim, os comentários em Instagrams de algumas mulheres, às vezes, que eu vejo, que não me conhecem, às vezes vem com a pedrada, pá, olha só, e não sei o quê, e comentam. E aí eu olho assim, nossa, mas são comentários iguais. Às vezes comentários inventados, que as pessoas dão margem àquilo, né? Pessoas que são apenas pessoas ruins e querem fazer uma historinha ali, tipo, de atacar. E às vezes comentários influenciados por essas historinhas, porque eu sei exatamente quando a pessoa está falando porque ela sente isso. E eu sei exatamente que é uma coisa inventada, e aí a pessoa que não sabe nada, ela vai dar margem àquilo. É isso mesmo. Como é que você fala, etc, não leia os etc. comentários. Eu sempre falo pro Japinha, cara, não leia os comentários. Só comentar agora uma coisa aqui também dos nossos patrocinadores aí. É até uma coisa boa pra você, viu, Elisa? A gente tem um patrocínio da Kaizen, que é uma clínica odontológica lá no Morumbi. Top, sensacional, se você precisar. Tem um tratamento lá totalmente grátis. Que legal. E do Barreto também, que ele faz prótese, faz lentes. Se você quiser colocar também, totalmente grátis lá pra você. Que bacana, tá bom? Que ótimo. E a Adega Vieira, que é o nosso amigo Caio, que queria estar aqui presente. A mulher dele não deixou. A Adega Vieira, preconceito, não é brincadeira, a mulher dele deixou assim. Deixou, por isso que ele tá aqui, né? A Adega Vieira, meu, é que você não bebe, né, meu? Então, quiser uma garrafinha de água lá, ele envia pra você lá no centro todinho, refrigerante. Quando precisar, você pode chamar e tal. Depois, se você falar que quer mesmo, eu passo o contato de tudo pra você. O Léo, nosso assessor, ele alinha todas essas coisas com você, tá bom? Que ótimo, obrigada, que muito bom. E... Meu, qual que foi um recorde seu de programa numa noite? Eu intensifiquei mais isso no início. Putz, é porque tem um negócio de recorde no programa e tem um negócio de recorde no filme? Você Sim. Tem No filme é mais quando são os carnavais, né? Os carnavais da Brasileirinha especificamente. Eles alugam espaço e os assinantes e pessoas fãs fazem tipo swing mesmo com as atrizes. Assinantes e fãs? Isso. Aí isso é recorde, porque são muitas pessoas. Isso é filmado. Aí é filmado. A pessoa coloca uma máscara. Você nunca assistiu um Carnaval Brasileirinhas? Ainda não. Sensacional. Eu assisti... Puta, mas então faz tempo que eu assisti. A época que eu assisti era a Gretchen que tava lá participando. No Carnaval? Nossa. Carnaval Brasileirinhas, tem a Gretchen. Porque é bem, bem antigo mesmo, né? O Carnaval, então... A marca Brasileirinhas é antiga, né? É bem antiga. Então, esses carnavais reúnem o público com fã e com poucos atores. Na maior parte são as atrizes. Aí é o recorde, porque você não tem ideia de quantas pessoas você tem uma relação sexual. Num filme, são esses atores e pá, e você grava. Agora, num carnaval, são os fãs, são os que querem ser ator e, ao mesmo tempo, poucos atores, que eles não focam muito em atores, e muitas atrizes e figurantes também. Aí, o que rola? Rola o funk e o carnaval, e aproveita e rola como se fosse um swing mesmo, com essa galera, as pessoas com camisinha e tal. E aí, você não tem noção de quantas pessoas você transa. Não machuca, não? Se você estiver voltada para aquilo, é de boa. Se você estiver concentrada, eu tô relaxada. Agora, se você não dormiu, você transou com uma pessoa anterior e te machucou, alguma coisa assim, aí vai ser bem difícil transar com muitos homens. Você nunca contou, né? Que nem não, carnaval não. Esses recordes assim não tem como. Só o programa. E atendimento? Atendimento. Atendimento sim, porque quando você começa num pique total. E começa mesmo. Então, nessa época assim de atendimento mesmo, quando eu comecei, na época de 2010, eu atendia 60 homens por semana. Nossa, quase 10 homens por dia. Sim, praticamente. Então, eu era muito acelerada. Mas é como eu falei, virou uma coisa que eu quis me conhecer de todas as formas. Eu quis conhecer esse lado puta, vamos dizer assim. Então, eu transei muito, muito, assim, nessa época que eu comecei. Hoje em dia, por eu estar muito acostumada, eu prefiro não focar muito nisso, porque realmente o seu corpo tem uma hora que não é por nada, mas acaba se tornando um pouco repetitivo e você fica assim, nossa, eu não vou atender tanta gente, porque o seu corpo já está acostumado a uma mesma ação, a mesma coisa e tal, e você não foca muito nisso. Então acaba que hoje eu prefiro fazer menos para respeitar a minha recuperação da minha libido e tal, porque se você fizer só no automático, aí é muito desconfortável. Você tem que estar também com uma certa libido para você fazer com pessoas que você nunca viu na vida. Então, hoje em dia, eu não procuro fazer tanto, assim. A não ser que eu pare um bom tempo, aí eu volte. Aí, quando eu voltar, eu vou estar acelerada e vou estar dando conta. Mas, hoje em dia, eu não foco nisso. Então, hoje em dia, eu não conto,
porque hoje em dia dá pra contar nos dedos, fica mais fácil. Antes, Porque o corpo também não é uma máquina, né? De repente até foi no começo, mas... tudo que é novo, que é novidade, realmente Você tá mais empolgado, você né? realmente vivencia aquilo bem, assim, o olho brilha, porque é um mundo diferente. E depois qualquer tipo de trabalho que você exerça e você já está um tempo, você pode gostar, mas você freia um pouquinho, porque senão vira muito automático. Quando vira automático, sabe, é melhor você dar um tempinho, assim, sabe? Senão você fica muito mecânico e aí acaba você perdendo a sua libido. Aí você fica sem tesão. E Você até tá os fazendo clientes aquilo. sentem isso, né? Também. Então eu prefiro nem fazer. Eu falo, olha, gente, não tem horário, eu tô fazendo outro evento, porque eu não quero ser uma coisa ali que a pessoa não curta. Eu nunca vou fazer isso com ninguém. Eu prefiro realmente ficar offline para isso. Pra valorizar a qualidade do produto. É porque tem, né, a pessoa tá ali, ela cria aquela expectativa e você não corresponder da forma que ela tá criando. Até você vai se sentir meio mal, né? Eu sou uma pessoa que em todas as áreas que eu trabalhei, eu procurei ser o melhor, eu procurei dar o melhor. Então, assim, eu tô com uma área diferente, que é corpo, sexo, prostituição, eu vou ser diferente, eu vou ser uma pessoa mecânica e tal, não vou tratar bem? Não, eu continuei querendo dar o melhor. Então, eu procuro só nos momentos que eu estou com vontade. Quando eu não estou com vontade, eu não vou. Eu percebi, assim, né? Não só aqui, mas quando eu cheguei a observar, né? Que você tem muito carisma, né? Então, além do seu aperfeiçoamento, de você querer dar o seu melhor ali na performance, tudo... eu percebo que em todo vídeo que você aparece, você tem um brilho, assim, né? Você está sempre sorrindo. Sim. Você tem, né? Você é bonita, você tem seus olhos. Isso acho que soma também, né? Do pessoal querer te ver, querer te contratar. E, além de você ser bonita, tá? E fazer tudo bem feito. Você não pensa em, tipo, sei lá, criar um canal no YouTube, você começar a falar sobre suas histórias, suas vivências, dicas... Sabe? É blogueirinha mesmo, sabe? Eu pretendo. Já teve uma entrevista de um podcast que eu fiz que eles me convidaram. Eles falaram, olha, você pode usar o espaço, a gente pode combinar ou você alugar o espaço ou ter uma porcentagem. Aí eu falei, legal, e como é que eu faço? Aí eles, a gente vai fazer uma reunião com a equipe e tal, com o dono do local, e a gente pode fazer o seu primeiro YouTube. O que você acha? Bacana, só que depois eu não entrei em contato com o pessoal do podcast para dar uma margem, mas foi uma porta bacana, porque eles mesmos falaram para mim que eles iriam dar as ideias, iriam diversificar o ambiente, porque é um local que poderia variar, mas que não precisaria focar em vários ambientes diferentes, mas com temas diferentes. E assim, eu achei bem legal, porque teria toda uma equipe ali. Eu não pensaria numa coisa por mim mesma, pegaria uma câmera, um tripé e faria um canal. Como equipe, né, ficaria bem mais fácil. Só falta sair dessa coisa ali de, eu vou viajar, vou chegar cansado, eu não vou fazer essa reunião, sabe? Porque o que me atrapalha é só um pouquinho o comodismo e o fato de eu viajar e ficar um pouco cansada. Aí, por isso que eu ainda não fechei com eles. Mas já tem uma porta aberta. Mas talvez se você fizesse também, porque muita gente gosta de... tem esse negócio do profissionalismo, tudo estúdio e tal, mas aquelas coisas amadoras o pessoal curte mais. Eles iriam focar amador. O tema seria fala um assim, tema... um exemplo, você tá aqui em São Paulo, você tá lá no hotel lá e aconteceu tal coisa tal, você vai lá e grava e solta no seu canal. Isso daí às vezes o pessoal curte também. Lógico, você vai fazer um profissional no sentido de tá no estúdio aqui com o pessoal, ou de, vamos gravar hoje num parque, vamos gravar numa balada, mas assim, essa ideia de você também conseguir gravar em todo lugar. Eu acho fácil quando tem uma pessoa ali com uma câmera boa, uma luz boa, que me ajude, porque eu tô muito acostumada a ter alguém atrás de mim. E a questão das ideias também. Essa foi boa, tá acostumada a ter alguém atrás de mim. Mas é verdade, né? É verdade. Ai, caramba. Então é mais ou menos assim, eu sou muito dependente. Então, as minhas plataformas todas têm uma galera que cuida pra mim. Administra. Não sou eu que subo os meus filmes e não sou eu que coloco os textos, não sou eu que faço. Mas tá certo. Eu prefiro sempre alguém dar aquele percentual à pessoa que me ajudou. Aí se tiver, eu tô em São Paulo, a pessoa, então, aproveitando, pega uma câmera tal, que é minha, eu vou criar uma ideia pra você, toma a minha câmera, certo. Você lá em tal lugar, você faz isso, isso, isso. Aí ele já deu uma ideia. Você é literalmente uma atriz mesmo, né? Não peça pra ser diretora do programa. Nunca gostei. Eu sempre preferi realmente seguir uma ideia de alguém. Certo. Falar sobre mim, com certeza. O tema, que fosse qualquer tema, eu falaria sobre o que eles quisessem que eu falasse, bem sincero ali nas minhas entrevistas. É o que eu fosse falar ali no momento. Mas a ideia sem surgir de mim. Pode ser que venha uma ideia de mim?
Pode sim, mas como já tem uma galera que já está acostumada com isso, que eu já não saberia muito trabalhar essa área de YouTube, eu prefiro a ideia de pessoas que vivenciem isso para eu ter um pouco mais de coisas diversificadas. Você poderia aproveitar essa alta, sabe? Porque o YouTube, dependendo dos tipos de conteúdo, paga bem. Eu sei. Aproveitar a alta do seu nome, até no YouTube mesmo, nas Aham. redes. Então é uma coisa pra se pensar aí. Precisar de um diretor japonês, ó. Diretor, menino, boas ideias, né? Empresário. Pensa, pensa nisso aí. É bacana isso. A proposta desse podcast, assim, eles falaram sobre não só o YouTube, mas eles falaram para distribuição do meu nome em marcas. Sim. Eu tenho um registro do meu nome, a marca Elisa Sanches, e eles deram amplitude até para isso. Vamos aproveitar para fazer uma coisa num todo. O seu canal e distribuição do seu nome para algumas coisas que vendam e que vá ser lucrativo para você. Vende produtos, Isso, sex eu achei shop. bem legal, porque eles fizeram um conjunto, né? O YouTube com mais essas propostas, achei bacana. Tem os negócios de sex shop, mas, tipo, o que eu acho que é mais lucrativo seria mesmo ela lançar a marca dela, tá ligado? Mas, É. por A exemplo, marca com as hoje em dia roupas, o umas sex roupas shop, mais sensuais, tá também ligado? lingeries, né? Sex shop hoje em dia tá muita gente compra, né? Até casais tradicionais e Mas eu não hoje acho em que dia é a venda- mais lucrativo do que a roupa. venda na internet é muito grande também. Até o Instagram tem lojinha, né? De repente isso é o tipo de coisa que é uma oportunidade de negócio para quem já trabalha na área, como Isso. você há muito tempo, e tem um nome, uma marca muito consolidada, né? Aham. Aí dá para fazer um universo de... Foi exatamente a proposta, ser uma distribuidora, não uma loja física assim vendendo um produto, e sim uma distribuidora do nome para diversos internet hoje em produtos dia. diferentes. E a ideia de uma galera que já conhece desse ramo é ampliar isso. Aí só que depois eu não falei mais com eles e tal, e não fechei isso. Dá uns Sendo trocadilho legal isso, Elisa distribuidora. é para tudo. Pra tudo, literalmente. Tudo. É porque tem meninas que foram da mídia e o nome delas foram usados para marca, para isso, para aquilo, e tiveram o nome delas distribuído para algumas vendas, assim, óculos e coisa e tal, e o nome daquela pessoa do meio artístico, né? Então é isso que eles pensaram, como está em alto o nome, aproveitar para ser rentável nisso. E na pandemia você fez muitos trabalhos online também, porque muita gente ficou home office, né? Não pôde sair. Ficou. E aí, hoje em dia, como você mesmo falou, né? Os canais de Telegram, essas coisas comercializam, geram bastante renda, né? Não sei se você chegou a explorar esse Não lado. explorei, porque nessa época, março de 2000, do ano passado, né, 2020, começou. Então eu não conhecia muito isso. Aí eu fui conhecer depois, porque eu só tinha o canal Xvideos. Aí o Only era uma outra pessoa, agora está sendo uma outra pessoa que está cuidando. O Close foi recente, né? Então começou agora. Essa época da pandemia, tinham empresas ainda que estavam filmando, mesmo com a pandemia, mas você não tinha como ir pro local pela restrição de polícia rodoviária. Então, tipo, vou sair do Rio para gravar alguma coisa em São Paulo. Às vezes não tinha pelas restrições. Então, alguns trabalhos continuavam existindo, mas você não podia por causa da restrição. O que eu fiz nessa época da pandemia? Hoje em dia eu tenho um local que eu atendo os clientes e tal lá no Rio. Antes eu atendia mais em motéis. E muitas pessoas, assim, chamavam porque as pessoas ficaram muito isoladas. Então as pessoas não ficavam com medo. Muitas pessoas nessa época da pandemia precisaram, né? Eu vou chamar a menina porque eu não tô mais aguentando ficar em casa, que não sei o quê. Então eu fiquei mais ali como acompanhante do que nas filmagens. As filmagens Dava medo mesmo... de pegar, não sei. Porque o vírus tava maluco essa época, né? Eu não sei por que eu assim, eu acho que é porque eu não tenho parentes idosos e tal. Eu não fiquei com tanto medo quando começou. Eu fiquei com os cuidados todos, assim, mas não com medo. Então eu saí muito pegou? assim. Não, eu peguei só no Graças a final Deus. do ano. Pegou. No final do ano passado, mas são muitos shows, muitos lugares diferentes. Aí, só que eu não tive sintomas. Eu só tive só perda de olfato, só. Aí, depois eu fiquei com uma imunidade que até hoje, tendo contato com diversas pessoas, eu não voltei a pegar Imunidade novamente. alta, então, né? Então, eu não fiquei com esse medo por não ter idosos. Se eu tivesse, assim, avós e tal, eu não sairia de casa, eu ficaria restrita ali. Mas eu também, eu não consigo, assim, também Difícil, né? ficar, assim, isolada, assim, por muito tempo. Eu já estou muito acostumada à minha rotina. Então, se tivesse trabalho, assim, eu não vou mentir, eu não deixava de fazer. E o OnlyFans, o Close, você
começou a usar depois que você... Foi né? agora. Que Vamos ficou dizer que muito tem em alta, meses. né? Talvez o Close tenha... Eu não sei exatamente, a gente tem em julho. Aqui essa parada da Mansão Maromba também Passa deu tão maior hype rápido. pra você, né? A Mansão Maromba, eu falei hype, a Mansão Maromba, assim, tem um hype muito grande. Por quê? Porque é um segmento muito diferente. E o Toguro, nossa, se eu piso na Mansão Maromba, são tantos seguidores, como eu falei, eu ganhei 240 mil Não, então, seguidores. todo mundo que vai lá ganha muito seguidor. Nossa, mas foi muito rápido, assim. Eu É falei, isso gente, mas mesmo. como assim que É uma um pessoa público ganha... fiel, né? Em 2 dias de gravação, eu ganhei 240 mil Tem seguidores. que voltar lá pra levantar seu Instagram. Então, O pra saber... 18º, né? 18º Instagram. 19º. Agora já pode, já tá de maior, já 19 Instagram, né? Já tá de maior, já pode postar. Verdade. Como eu falei, o convite agora é hype, né? Porque eu já fiz A algumas Mansão vezes Hype é Guarujá, né? Guarujá. Sei. Aí eu tô ainda negociando de fazer lá a hype. Mas o que acontece, falando, terminando assim, finalizando o assunto do vírus, assim, eu sei que você tem que respeitar as regras, você não ter contato, ter todo o isolamento e tal, mas eu tentei e não consegui muito, mas assim, acabou que o contato com as pessoas que eu tive não foram pessoas assim, foram muitas pessoas, né? Show, filme, realmente são contatos muito grandes. Mas eu não fiquei ali, ai, será que eu vou contaminar alguém e tal? Porque quando eu descobri que eu tava, uma semana após, voltei pra minha cidade e fiz o exame por causa que eu não tava sentindo cheiro de nada. Eu falei, eu acho que eu tô, porque eu não tô sentindo mais cheiro. E quando eu fiz o exame, o resultado, quando saiu negativo. Então não deu nem tempo de pensar se eu tava ou não tava, porque foi uma coisa assim, eu viajando pra tantos lugares, eu não pensei assim, pô, será que é? Será que não é? Mas por que eu tô com essa perda de olfato? Então não deu tempo de eu dar aquela pausa de 15 dias em casa, porque... Foi do nada, quando eu descobri, quando eu fui fazer, eu já estava curada. Eu falei, como assim? Uhum. Aí foi muito rápido. Mas só que eu continuei minha vida normal, sabe? E vacinou agora ou não? Eu já tomei a Pfizer, falta a segunda dosagem, né, da Boa. Pfizer. E tô menos preocupada com certeza, né, porque já tenho a primeira dose. Tem que tomar a segunda, hein? Mas enfim, foi uma coisa que não me atingiu muito mesmo, porque eu não sei, assim, eu queria ter toda essa preocupação, mas realmente não... É como se não tivesse caído a ficha, sabe? Eu sei, muita gente morreu, muitos vizinhos e tal. Foi trágico. Mas é muito triste, né? Mas só que eu não fiz exatamente todas as regras que tinha que ter feito, assim. Mas tipo, eu entendo esse pensamento. Eu acho, mesmo que eu tinha também, que eu tenho até hoje. Querendo ou não, você hipócrita, eu tenho um bar que funciona das 10 da noite às 5 da manhã, não pode? A gente tem que trabalhar, mano. Tá todo mundo precisando trabalhar. Entendeu? Ué, se a gente vai ficar só dentro de casa, não, beleza, tem que fazer o isolamento e tal. Quem podia, quem tinha uma condição, beleza, e quem não podia? Quem não podia tinha que trabalhar. Infelizmente, você tem que correr o risco. Eu pensei mais ou menos dessa forma, porque... Pensava assim também. A minha filha, que é dependente de mim, ela não teria uma outra forma das contas pagas e dos estudos e etc. Realmente, eu não teria como ficar isolada 24 horas ali todos os dias, que realmente eu tive que... Eu não posso... Eu não tenho uma empresa que trabalhe por mim e eu fique recebendo ali mensalmente. É isso. Você que nem falou, é afastar da família, quem vai te ajudar? Quem vai ajudar a sua filha? Então as plataformas hoje existem, mas se fosse na época, aí eu ficaria em casa, que aí eu faria vários conteúdos, Uhum. Aí eu meio que ficaria isolada mesmo, mas eu não tive essa ideia, não tinham pessoas ali me oferecendo isso, aí eu saí, eu fiz realmente o que eu faço habitualmente, né, então foi isso. Tá certo, então. Elisa, a gente passou muito do nosso tempo. Já Sim. assim, Muito rápido a entrevista. Uma hora e meia Tava aqui boa. conversando Uma hora com e meia. você, Muito meu, legal. de verdade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você, meu, eu não tinha visão nenhuma de você porque eu não te conhecia, então eu prefiro não julgar as pessoas. Mas hoje que te conheço, meu, você é sensacional. Uma excelente pessoa que dá pra gente conversar aqui o dia inteiro. Já simpatizava e gostei mais, porque você é uma querida mesmo. O Obrigado. Japinha já era um nada. fã seu? Já viu? Você ganhando vários prêmios aí no Sexy Hot. Eu não conheci. Eu fui conhecer mesmo depois que vi o negócio da Mansão Maromba. Aham. Depois que tinha visto você na Mansão Maromba. Eu vi o Lan, que é meu amigo, que ele vai lá e ele postou uma foto com você e tal. Fui eu que postei a foto com ele. Não, mas ele repostou a foto nos stories ele dele. repostou, foi isso, nessa época, esse com selo, assim.
Aí foi a primeira vez que eu conheci, na primeira vez da mansão, eu conheci o Lan. Aham. Aí o Lan bem simpático também, O Lan é foi da bem hora. legal. Ele mandou um vídeo também pra minha filha, pro namorado da minha filha, que minha filha também é fã, o namorado dela também, aí ele fez um vídeo. Nós conversamos bastante, eu conheci o lado do Lan, que é um lado muito intelectual, ele é uma pessoa muito inteligente, assim, ele entende muito das coisas, assim, eu fico, nossa, meu, ele tem uma mente bem legal, ele sabe ter uma conversa, assim, sobre vários assuntos e Ele separa ele é o bem personagem do palco eu dele vi uma mesmo. pessoa ali muito entender, ele entende de tudo, assim, ele sabe conversar sobre tudo e ele sabe fazer negócios, assim, muito rápido. E eu achei bem legal esse lado, assim, dele, que não é o funkeiro, né? Mas é e mais ou menos que tal. nem você, né? Porque você no vídeo, você performa, você solta, você é muito mulher, assim, né? Sim. Ativa, Parece né? ser tímido aqui, né? Uma Conversando. fera. Aqui você é uma menina boazinha, querida, simpática, conta suas histórias, né? Ou você se segura quando vai dar entrevista? Se vira a Não, chavinha. eu É sou assim essa- mesmo. Eu sou assim. É o Eu jeito sou dela. bem, é o meu jeito mesmo. Ah, legal, mano. De E verdade. realmente não muda mesmo, não. E as pessoas sempre comentam isso. Nossa, que diferente. Aí eu, Além de educada pra caramba, né, meu? eu sou assim. Aí é isso que eu vi nele. Eu vi um rapaz ali bem, bem assim, bem centrado. Achei bacana. Trabalhador e sonhador, menina. É, Mas é isso, então. Muito obrigado Muito mais uma obrigado, vez. obrigada a Vocês. vocês. Prazer a Muita toda a sorte equipe. aí. Obrigada pela entrevista aqui do Pote, né? Então foi bem legal conhecer toda a equipe. Todo mundo me tratou bem. Então eu que agradeço essa entrevista. Valeu. mesmo. Obrigado, viu? Valeu, Elisa, boa sorte. Obrigada. Valeu.